Esse artigo eu achei interessante também, é um artigo curtinho que a gente lê rapidamente, mas eu gostei também que eu vou conseguir fazer uma âncora também num assunto que é bem presente na clínica de felinos, que é a anemia, né? Então, a anemia é um sinal clínico muito comum na clínica, a gente sempre se depara com um gato anêmico, e a gente vai ver um tipo de anemia também, que eles vão abordar nesse artigo, né, que é um relato de caso, tá? Então, espero que vocês tenham dado uma lida, que aí vai ajudar a nossa discussão aqui. Então, esse foi o artigo, né, é um case report, né, que é um relato de caso que faz parte, esse segmento aqui do jornal de medicina felina, ele é só de relato, né? Então, é só de relato de caso, que é chamado de Open Reports, e é um artigo, deixa eu ver se tem a data aqui, eu acabei não prestando atenção na data dele, 2016, então tem 5 anos, né, um artigo relativamente recente, e então, o que eles vão abordar, né? Quem leu vai lembrar, é um relato de caso, né, como eu falei, de um paciente, né, que chegou num quadro de emergência, um quadro de anemia, tá? Um quadro de, na verdade, ele foi para uma consulta, né? E aí detectaram que esse paciente estava com anemia. Para a gente começar a entender, né, melhor o artigo, vou falar para vocês de uma forma mais sucinta, né, mais resumida, do que seria o hipertiroidismo, alguns pontos principais, até para a gente entender, né, o porquê que eles tomaram certas atitudes aqui com esse paciente. Então, o que seria o hipertiroidismo? O hipertiroidismo, ele hoje em dia é considerado a segunda doença endócrina mais comum. Agora, em alguns países, por exemplo, os americanos, eles já relatam que seria a primeira doença endócrina, pelo menos na questão de frequência, do paciente felino. Aqui ela ainda é um pouco, digamos, subdiagnosticada, porque a gente vai ver que, apesar de ser fácil, muitas vezes fácil o diagnóstico, com exames simples, algumas vezes a gente fica perdido quando principalmente a T4 total dá normal no caso suspeito, tá? Mas a priori a gente vai ver o diagnóstico, ele é relativamente simples. Basta a gente dosar a T4 total do paciente que tem sinais clínicos, que a gente consegue fechar o diagnóstico se essa T4 estiver elevada, né? Mas ainda se testa pouco, ou seja, a gente se pede pouco esse exame. E o que a gente sempre chama a atenção é que o paciente felino que tem, a partir de 7 anos de idade, o ideal é que a gente já começa a testar, né? Você já começa a aferir, né, solicitar esse exame T4 total, né, de fazer parte daquele check-up lá do paciente geriátrico, né? Quais são as causas? Hoje em dia tem se suspeitado de, por exemplo, alguns componentes, alguns conservantes de comida úmida de gato, tá? Principalmente as comidas enlatadas. Então, existe uma correlação, existem alguns artigos que mostram que por exemplo, o gato que desenvolve hipertireoidismo, geralmente é aquele gato que consome uma porção maior, digamos assim, ou tem o que é comum, né, uma alimentação úmida, principalmente de alimento enlatado, né? Também já suspeitou-se de doença autoimune, né, assim como o ser humano tem, né, aquela tireoidite, né, aquelas síndromes de Hashimoto, por exemplo, que tem realmente um desenvolvimento de anticorpos contra a tireoide, né? Mas no gato ainda não foi comprovado, não tem nada que comprove essa relação. Alguns pacientes também vão ter adenocarcinomas de tireoide, que vão causar, né, esse aumento, né, do tecido produtor da tireoide, mas assim, na maioria das vezes a gente não tem uma certeza da causa, e aí fica como se fosse realmente idiopática, tá? O que a gente tem que entender realmente é o que acontece nesse paciente. Então, num gato normal, existe esse eixo, né?
entre a tireoide, né? E muitas vezes esse paciente, eu vou explicar para vocês, esse paciente que tem a hipófise tireoide, esse paciente que tem o hipertireoidismo que pode estar mascarado com outra doença, isso a gente não vai ver com uma diferença tão grande em relação aos valores quando a gente vai fazer a medição e aferição desses hormônios, tá? Mas no paciente hipertireoideu a gente vai ver, desculpa, no paciente normal, né, vai ter esse feedback aqui, o feedback negativo, tá, entre a tireoide e a hipófise, né? Então, assim, o que que acontece? Essa hipófise ela vai produzir o TSH que vai estimular a produção dos hormônios da tireoide. Os principais hormônios da tireoide é o T3 e T4. T4 é um metabólico do T3, né? E no gato normal, esse aqui vai ter o feedback negativo. Então, a partir do momento que tem um aumento de produção do hormônio da tireoide, isso vai funcionar como uma chave, né, para diminuir a produção do TSH pela hipófise. No hipertireoideu, o que é que acontece? Vai ter um descontrole dessa tireoide. Essa tireoide doente, essa tireoide anômala, ela vai ficar independente do TSH. Então, não vai precisar de TSH para estar produzindo os hormônios da tireoide. E ela vai produzir de maneira exacerbada, que vai acabar realmente anulando a produção de TSH. Então, por isso que o mais comum no gato hipertireoideu é o quê? Ter elevação de T3, de T4 e diminuição do TSH, né? Porque não existe mais aquele é um feedback assim doentio. Então, assim, essas células da tireoide elas ficam independentes, não vai precisar de TSH para ser produzido, né? Para continuar a produção dos hormônios da tireoide, e aí ela vai realmente se desregular, descontrolar, e ela vai fazer uma produção independente, aí não vai precisar mais de TSH. Então, só para mostrar a vocês a localização da tireoide, né, geralmente são dois lobos, né, bilaterais, e essa tireoide ela vai ficar um pouquinho abaixo aqui da cartilagem cricóide, né, da área da cricóide, e sempre ao lado da traqueia. Dentro de cada tireoide existem uns lobos, né, das paratireoides, existem os mais externos, que são mais craniais, e tem lobos também que são internos, né, que são lobos que estão mais localizados ali dentro das tireoides. Então, vai ser importante quando a gente for falar, quando eu vou mostrar para vocês, né, principalmente quando é o tratamento cirúrgico, que a gente tem que ter muito cuidado para deixar essas paratireoides para não lesionar, ou seja, implantar uma paratireoide ali quando a gente for fazer o procedimento cirúrgico para resolução, tá? Quais são os sinais clínicos do hipertireoidismo? Então, existem sinais muito clássicos, outros, né, a gente não são tão visíveis, né, tão perceptíveis, mas classicamente esse gato, vocês estão olhando aqui na figura. Então, é um paciente que ele está muito magro, né, um paciente que geralmente tem esse semblante, né, como se fosse realmente um gato que estivesse irritado, estressado, e a gente vai ver um estresse muito grande desses pacientes quando a gente vai consultar. Então, são gatos que são difíceis de manejo, são gatos muitas vezes agressivos, não param quietos, né? E então a gente fica sempre quando a gente recebe um paciente assim muito magro e com principalmente polifagia, então são gatos que estão comendo muito, comendo bastante, mas não estão ganhando peso, na verdade estão perdendo peso. Então podem pensar realmente no hipertireoidismo. Então polifagia, polidipsia, pode acontecer também poliúria, né? E emagrecimento. Então, esses são sinais clínicos bem clássicos do hipertireoidismo. Principalmente quando acontece isso em pacientes idosos. Então, aí que a gente vai realmente suspeitar de hipertireoidismo. A partir de 7 anos, né? 6, 7 anos, 8 anos, é uma idade que já pode apresentar sinais clínicos de hipertireoidismo, certo? Alguns gatos vão ter diarreia pelo aumento da motilidade intestinal, então o hipertireoidismo também ele causa esse aumento de motilidade e também um processo inflamatório, digamos assim, no intestino. Tanto que todo paciente que tem espessamentos intestinais, que tem diarreia crônica, a gente também tem que investigar se ele não tem hipertireoidismo. Então, é um sinal clínico de hipertireoidismo e diarreia. Vômitos, muitos gatos vão só vomitar, não vão ter diarreia. Às vezes podem ter vômito crônico também. E a hiperatividade, como falei para vocês, são gatos que são, por exemplo, você imagina um gato de 10, né, 12, 13 anos,
É um paciente idoso que começa a ter uma atividade muito grande, o tutor fala que ele está correndo bastante, parece que ele está rejuvenescendo, está pulando tudo, está muito difícil de lidar com ele, né? Não quer mais carinho, não quer mais cola, enfim. Então o paciente parece que está ligado realmente em 1000 volts, assim, está sempre muito ativo, muito apetite, ou seja, metabolismo super acelerado, que na verdade é o que os hormônios da tireoide fazem, né? Então eles mexem ali no metabolismo, principalmente no catabolismo, né? Então ele vai fazer com que esse paciente tenha um ataque cardíaco muito acentuada, né? Tenha aumento do movimento peristáltico, taquipneia, ou seja, uma elevação de toda essa atividade, né? Digamos assim, dessa atividade aeróbica do paciente. Agora, claro que ele não aguenta, então, um organismo que já está senil, que vai sofrer esse efeito da tireoide, ele vai começar a entrar em falência, principalmente a parte renal e a parte cardíaca, tá? Que são os mais afetados. O diagnóstico é principalmente o que? Na inspeção, na palpação. Então, existe essa posição de palpação, né, da região cervical, que isso foi preconizado pelo Gary Novosti, que ele é o autor daquele, vocês conhecem, né, o Paciente Felino, o livro Paciente Felino, e justamente ele preconizou essa posição, ou seja, o paciente fica de costas para você, você vai levar um pouco a cabeça desse gato, leva para o lado direito e palpa a tireoide do lado esquerdo, né? Leva para o esquerdo, palpa no direito, enfim. É, nesse movimento, você faz um movimento você começa ali ao lado da cricóide, né, já palpando na traqueia, e você vai escorregar seu dedo em direção lá à entrada do tórax, e aí você vai perceber essa tireoide deslizando na sua mão. Na verdade, ela faz um movimento que você vai sentir realmente ela passando pelo seu dedo, né? E aí, claro, vai variar muito o tamanho. Então, tireoides gigantes, vou mostrar um vídeo para vocês, a gente vai perceber que realmente vai conseguir até, nem precisa palpar, às vezes a gente passando o álcool ali, a gente vai visualizar essa tireoide aumentada. Algumas vezes é mais difícil, por exemplo, pode ser que tenha tireoide do tamanho de um grão de arroz, né, sei lá, feijão, não vai ser tão fácil de palpar. Mas qualquer gato que tenha um histórico clínico sugestivo, e a gente palpa alguma nodulação na região, então a gente já fica realmente com a suspeita maior de hipertireoidismo. E aí é um gato que a gente vai ter que, sem dúvida, fazer uma dosagem hormonal, né, o que a gente vai realmente fechar o diagnóstico. Então, a T4, você pedir T4 total, a gente consegue fechar o diagnóstico do hipertireoidismo. Então, é um exame que hoje em dia está relativamente barato, né, você vai incluir ali naquele perfil idoso, aquele perfil geriátrico, e você pode fechar o hipertireoidismo. Então, assim, toda T4 aumentada é hipertireoidismo, tá? O que a gente fica muitas vezes na dúvida é quando ela dá aquele valor borderline, ou seja, ficar sempre naquele risco ali, né, naquele valor máximo aceitável, mas o paciente tem sintomatologia clínica. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? É justamente tentar associar os exames complementares, tá? Porque muitas doenças, o que acontece? Doenças crônicas, né? Um paciente que tem uma doença intestinal inflamatória, um paciente que tem uma bronquite, né? Doenças crônicas, elas podem realmente diminuir os hormônios da tireoide. Normalmente isso acontece. Então, mesmo o paciente que tem hipertireoidismo, principalmente aquele hipertireoidismo inicial, pode ser que a T4 dê borderline, né? Ficar ali no valor, no limite máximo. Então, a gente vai ter que fazer TSH, a gente vai ter que fazer T3, certo? E exames complementares, principalmente o que? Função renal, função hepática, né, que a gente vai ver que vai ter muito paciente com hipertireoidismo que ele já tem comprometimento hepático, né, uma fosfatase alcalina elevada, né, ALT. Então a gente tem que investigar, né, porque é uma doença sistêmica, é uma doença hormonal que vai afetar outros órgãos. Muito importante a gente entender, vocês têm aqui no próximo slide, muito importante a gente entender que esses hormônios aumentados da tireoide, T4 aumentado, isso vai refletir muito na função renal. Porque vocês imaginam assim, o metabolismo está aumentado, aumenta o fluxo também sanguíneo ali no rim, né, aumenta a pressão nos vasos aferentes, né, do parênquima renal, do néfron, e você acaba diminuindo essa creatinina do paciente, porque tem um fluxo maior, né? Mas não é que ele esteja sem doença renal. Então,
Muitos pacientes que têm hipertireoidismo, eles têm creatinina muito baixa, um paciente até creatina de filhote, assim, meio, entendeu? E a gente acha muito estranho um gato, por exemplo, de 15 anos com creatina tão baixa. Além da massa muscular desse gato estar diminuída, que também é um fator que pode interferir nessa creatina baixa, o que está causando também, digamos, esse mascaramento da disfunção renal são os hormônios da tireoide. Então é muito comum quando a gente começa a tratar o hipertireoideu, essa creatina começa a subir, ou seja, ela está realmente revelando, né, uma doença renal que estava ali, e aí quando a gente começa o tratamento, ela aparece de uma vez. Então é muito importante que a gente explique isso ao tutor, que pode ser que esse paciente seja renal, né, esteja mascarado, a gente vai começar o tratamento do hipertiroidismo e vai aparecer sem dúvida as alterações, né, a disfunção renal. E aí é importante que ele saiba, porque senão ele acha que o tratamento está causando a doença renal. Na verdade, ele está só revelando a doença renal. Esse aqui é o vídeo que eu falei para vocês, então perceba, esse paciente aqui, ele está, né, pescoço elevado, a cabeça para cima, o pescoço ereto, e aí quando a gente passeia um pouco de álcool aqui, né, a gente já percebe aqui o nódulo da tireoide, e quando a gente desliza, a gente vai ver ela movimentar, né? Então não precisa nem palpação para a gente verificar aqui esse aumento da tireoide, tá? Não sei por que que não está rodando, mas eu já terminar a apresentação aqui, eu passo ele separado para vocês. Uma travada. Tratamento, deu um pulo gigante aqui pro tratamento, peraí. Existem algumas modalidades de tratamento. Tratamento clínico ou medicamentoso, que a gente vai usar o metimazol, né? Que o metimazol é o fármaco de escolha para o tratamento clínico em gatos. Tá? É um fármaco barato, é um fármaco fácil de ser encontrado. Esse felimazol é um produto veterinário, não vende aqui no Brasil. A gente vai usar realmente o metimazol humano, tá? Que é o nome mais conhecido, o nome comercial mais conhecido é o tapazol, certo? Então, o que que a gente faz? Mais ou menos a gente vai iniciar, fechou o diagnóstico de hipertireoidismo, a recomendação é você começar a tratar, fazer o tratamento clínico. Por quê? A gente quer estabilizar esse paciente, até para ver como é que ele é sem o hipertireoidismo, ou seja, para a gente ver se ele tem uma doença renal, né? Também para a gente começar o tratamento e dar um equilíbrio, né? Dar um alívio na função cardíaca, porque o que, que o hipertireoidismo faz no coração? Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, então são pacientes que ficam com taquicardia gigantesca, então são gatos que a gente vai escutar, muitas vezes a gente nem consegue contar os batimentos cardíacos, é de 250, a frequência cardíaca de 250 batimentos por minuto para cima, tá? Então, quando a gente começa o metimazol, a gente vai diminuir essa frequência cardíaca, né? Muitos pacientes vão estar até já com sinais de hipertrófica, né? Devido à sobrecarga do coração. Mas, dependendo do tempo que o hipertireoidismo está lá, a gente consegue melhorar, às vezes até estabilizar de uma forma muito satisfatória só com tratamento clínico com o metimazol, tá? É, enfim, a gente vai iniciar esse tratamento para a gente ver como é que esse paciente fica realmente sem o hipertireoidismo. Por que que ele não pode ser definitivo? Na verdade, muitas vezes fica né, um tempo assim indefinido, né? O paciente vai tomar por resto da vida, mas o que a gente vê em muitos casos realmente são os efeitos colaterais, que é o que o artigo aborda, né? Um dos efeitos colaterais que o artigo fala é realmente a anemia, né? Quadros de anemia autoimune, tá? Mas o que é mais comum é vômito, e pacientes vomitam bastante, começam a vomitar bastante com a medicação, que fica difícil a gente continuar, né? E também quadros de diarreia, quadros também de alergia, na hipersensibilidade, então muito prurido, tá? Então, se acontece isso, a gente tem que parar.
Muitas vezes a gente pode diminuir a dose, mas geralmente não resolve, tem que realmente tirar a medicação. E vocês imaginam também um tratamento ao longo, no resto da vida, a longo prazo, que você está só mascarando a doença, está só segurando. Porque o que que o metimazol vai fazer? Ele vai impedir a formação ali, né, do hormônio da T4, hormônio da tireoide, aliás, só que a doença ainda continua lá. Né? Então ainda vai continuar aquela tireoide gigante, né? Não controla o crescimento dessa tireoide, então na verdade ele vai só dar uma parada ali, uma estabilizada nos sinais clínicos, mas a doença vai continuar. Então não é considerado um tratamento definitivo. Né? Os tratamentos definitivos, eles são dois, praticamente dois, né, são mais comuns que a gente vai utilizar, que é a cirurgia, ou seja, você vai retirar essas tireoides, tá? Procedimento cirúrgico, claro que o paciente tem que estar estável, então por isso que a gente começa sempre o tratamento clínico para depois passar para a cirurgia. E o iodo radioativo, que você vai implantar, na verdade você vai aplicar, né, essa substância, o iodo radioativo, que ele, quando você é uma aplicação subcutânea nesse paciente, e aí ele vai ser dissolvido e vai ser captado por essas células doentes da tireoide. E aí elas serão destruídas. Então é um tratamento definitivo, muitas vezes só uma aplicação resolve. O cuidado que esse paciente tem que ter, esse paciente ele tem que estar isolado, passar alguns dias isolados, 3 a 5 dias isolados num gatil, né? Tem todo um revestimento, um cuidado, porque o iodo é radioativo, principalmente nos excrementos, então urina, fezes, né? Isso tem que ser tudo é, coletado, né? Então tem que ter realmente equipamento, tem que ter roupa, pessoal treinado, né? Local apropriado. Então, o único lugar que faz isso, esse tratamento é em São Paulo, com o professor Arquivaldo, tá? Mas é uma possibilidade assim muito interessante de tratamento, né? Aqui a gente não tem, então o que a gente faz é a cirurgia, né? A diferença assim, basicamente de valores não são muito diferentes, tá? Tanto o procedimento cirúrgico como a aplicação do iodo. Claro que, por exemplo, quem mora no Nordeste é mais fácil fazer o procedimento cirúrgico. No procedimento cirúrgico, claro, vai ter muito mais riscos, né? Porque esse paciente tem que ser anestesiado, então o paciente muitas vezes está instável, muitas vezes precisa de duas cirurgias, porque são duas tireoides, né? Então tem essas dificuldades, mas esses são os dois tratamentos definitivos. Existe também no mercado internacional essa ração da Rios, que é chamada YD, é uma ração que ela tem uma quantidade muito reduzida de iodo, e aí ela vai servir também para o tratamento, ou seja, é como se você... Por que o iodo, pessoal? Porque os hormônios da tireoide eles precisam realmente ter iodo na composição. Então, a partir do momento que você aplica um iodo radioativo, essa célula vai captar. A partir do momento que você zera esse iodo na dieta, essas células vão morrer, digamos, de fome, ou seja, na verdade não vão deixar de produzir os hormônios, né? Mas essa dieta, infelizmente, não tem aqui no Brasil. Existem artigos publicados que eles demonstraram realmente a resolução da doença com essa dieta. Só que gato parou de comer essa dieta, vai voltar tudo de novo. Né? Não é considerado um tratamento definitivo. E claro que o paciente tem que gostar dessa ração, né? Só existe essa ração, ele tem que gostar para poder realmente o tratamento funcionar, tá? Aqui a gente não tem. Chegando ao artigo, né? A gente, como eles relataram, então uma fêmea de 11 anos, 5,9 kg, né? Isso eu estranhei, que o hipertireoideu com 6 quilos não é comum, tá? Mas isso pode acontecer principalmente fora, né? Porque lá eles fecham um diagnóstico muito mais precoce. Aqui geralmente a gente pega aqueles gatos realmente bem abaixo do peso, com pouca massa muscular. E ela estava em tratamento com carbimazol. O que é o carbimazol? Ele é um primo do metimazol, né? Ele tem uma pequena diferença na estrutura, mas praticamente é o mesmo fármaco, digamos assim. Tá? Que ele é muito mais comum fora, né? Estados Unidos e Europa. E tem alguns questionamentos que parece ser mais seguro com menos efeito colateral, menos condição de fazer efeito colateral. Aqui a gente não tem o carbimazol, então é sempre o metimazol que a gente prescreve. Ela estava tomando há 7 meses, ou seja, 10 miligramas por quilo, que é uma dose considerada uma dose média, média alta. Por exemplo, a gente sempre inicia 5 miligramas gato, tá? Se não funcionar, a gente pode fazer 10 miligramas, pode fazer 5 miligramas
BID, né, a cada 12 ou 10 miligramas cheio, como esse paciente estava tomando, né? Ele também fazia administração de prednisolona 1.000 miligramas por quilo, desculpa, 1.000 miligramas, a dose fechada, a dose cheia, 2 vezes ao dia, porque era um paciente que tinha suspeita de doença intestinal inflamatória, ele tinha tido algumas alterações de ultrassom. E ele chegou na clínica, né, apresentando vômitos, tá? Na clínica que foi atendido, esse paciente ele foi devido a vômitos, tá? E o score corporal eles consideraram de 2 a 5, ou seja, o score máximo seria o 5, né? Que é o score de paciente obeso, ele estava com score 2. E aí eu não sei vocês, mas eu acabei não entendendo porque como é que ele tem 5,9 kg e está com score 2, né? Uma coisa que eu não entendi, mas só perguntando os autores. Hipocromia de mucosas foi uma coisa que chamou a atenção e frequência cardíaca normal ausculta também. Ou seja, esse paciente aparentemente estava estável em relação ao hipertireoidismo porque ele não tinha taquicardia, né? Não tinha alterações na ausculta, tá? Mas ele estava vomitando, né? Com hipocromia de mucosas também. E aí fizeram exames, perceberam hematócrito 16%, né? Que, lembrando, o hematócrito do gato ele é mais ou menos de 25%, né? 25 a 26% normal, ele estava com 16%. E policromasia e anisocitose, né, que são alterações de hemácias, né, que pelo menos parece ser uma alteração de que tem alguma regeneração, né, que são policromasia e anisocitose geralmente está presente em hemácias mais jovens, né. Proteína baixa, hipoproteinemia, e aí fizeram a contagem de reticulócitos, que teve regeneração, eles viram que tinha regeneração nessa contagem de reticulócitos. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, né, a gente sempre tem que fazer contagem de reticulócitos no paciente anêmico, porque se tem uma quantidade boa de reticulócitos, e no gato tem 2 tipos de reticulócitos, os agregados e os pontilhados, e aí a gente vai preferir que tenha muito mais agregado do que pontilhado, porque o pontilhado é o tipo de reticulócito mais antigo, mais velho, ou seja, quanto mais tem agregado, que é um reticulócito mais jovem, é sinal que essa medula está jogando células novas na corrente sanguínea. Então a gente quer sempre que a quantidade de reticulócitos agregados seja muito maior do que os pontilhados. É tanto que muitos colegas, muitos autores, eles preferem só contar reticulócitos agregados, que são os reticulócitos mais jovens. Então imagine se esse paciente tem anemia e na contagem de reticulócitos tem muito reticulócito. Então é sinal o quê? Que está tendo uma regeneração. Toda anemia com regeneração é uma anemia mais fácil, com prognóstico, assim, um prognóstico melhor, claro, dependendo da causa, mas quase sempre é um prognóstico melhor do que um gato que não tem regeneração, né? Que aí a gente imagina que é uma doença que já está comprometendo a produção das hemácias, que aí geralmente vai ser muito mais complicado a gente tratar, tá? E viram que a T4 estava normal, só que no limite máximo, né? Então, apesar dele estar com poucos sinais clínicos poucos sinais clínicos de hipertiroidismo, mas a T4, apesar ela tá tomando 10 miligramas por dia, né, há 7 meses, a T4 ainda está ali, né, no limite máximo. Fizeram um teste de aglutinação, né, com salina, que deu positivo, que é um teste bem básico, simples, que realmente se testa se quando tem aglutinação nesse teste, nessas lâminas, é, leva a entender que é realmente um processo autoimune, tá? E também o coagulograma deu alterado, então tempo de protrombina, né, tromboplastina, tudo aumentado, né, tempo de coagulação aumentado. Então isso também gera, né, uma suspeita de ter realmente um processo autoimune. Ultrassonografia e radiografia normais, né, eles fizeram também exame de imagem, tá? E o FIV-FeLV negativo. No diagnóstico foi que eles fecharam anemia imunomediada causada pelo carbimazol, tá? Aí eles interromperam a medicação, iniciaram o prednisolona 2 mg por quilo, uma dose maior do que ela estava tomando uma vez ao dia, iniciaram doxiciclina e também omeprazol 1 mg por quilo, tá? Então, eles explicaram por que aumentaram a dose da prednisolona.
primeiro que suspeitaram realmente de anemia imunomediada. E aí fizeram 2 miligramas por quilo, tá? Essa dose, pessoal, não é uma dose, já assim, fazendo uma crítica, né? Não é uma dose para se tratar anemia autoimune, tá? Então, quem assistiu o nosso curso de terapêutica viu que isso não é uma dose de tratamento, né? Não é uma dose imunossupressora ainda, tá? Doxiciclina, por que que fizeram por que que eles fizeram doxiciclina, tá? Primeiro porque eles não conseguiram descartar a micoplasma, né? Micoplasmose. Realmente tinha um hematócrito baixo, certo? Mas eles não fizeram, por exemplo, um PCR para ter certeza se tinha ou não micoplasma, né, associado, mas eles preferiram começar a doxiciclina, é, sei lá, na tentativa realmente de excluir, né, o micoplasma, tá? Foi uma conduta que eles resolveram fazer. E omeprazol miligrama por quilo para controlar a acidez gástrica, né? A paciente tinha vômitos, começou a tomar prednisolona e doxiciclina. Só que foi um gato, né, que eles falaram que morreram, se eu não me engano, no outro dia, né? Então eles iniciaram um tratamento que praticamente, né, não deu nem para ver se surtiu efeito ou não. E também eles não relataram, não detalharam como é que foi essa morte, o paciente ficou interno lá, mas eles não detalharam e também os tutores não aceitaram fazer necrópsia, né? Então, esse diagnóstico ficou assim, né? Imunomediada causada pelo fármaco, né? Carbimazol. E na discussão, eu acho que são 3 pontos bem interessantes que eu queria começar a conversar com vocês, né? Fazer algumas perguntas para ver se vocês conseguem decifrar esse caso. Por exemplo, era uma gata que tinha realmente alguns sinais de laboratório de anemia autoimune, tá? Um paciente que tinha hipertiroidismo e um paciente também que aparentemente tinha uma doença gastrointestinal, né? E aí o que que vocês acham, ou acharam, né? Será que esse diagnóstico realmente foi suficiente? Eles tinham todos os dados para fechar que era o fármaco, tá? Que era realmente um efeito adverso dessa medicação? O que que vocês acham? Quem é que pode falar? Na conclusão, o que foi que eles citaram? Efeitos colaterais com risco de vida, ocasionalmente relatados com metimazol em gatos, podem ocorrer também com carbimazol, tá? Hemograma de rotina, acompanhamento de gatos em tratamento com terapia tirotóxica podem ser aconselháveis a fim de detectar alterações hematológicas antes de ocorrer complicações letais. Esse paciente, né, eles relataram que eles tinham, era o clínico que acompanhava, ele fazia exame periódico a cada 3 meses, pelo menos assim, 3 meses atrás ele tinha passado por um check-up e estava tudo normal. Então realmente pareceu que foi uma anemia bem mais aguda, né? E primeiro, as causas, para a gente lembrar, as causas de anemia autoimune, tá? Doenças infecciosas, e aí micoplasmose, né, é uma delas, principalmente porque tinha regeneração, então o problema não era na medula óssea, provavelmente era depois que a hemácia sai da medula, que ela era destruída, né? Então, a doença infecciosa, micoplasma, por isso que entraram com doxiciclina. Doenças crônicas podem causar anemia autoimune. Que doença crônica? Principalmente doenças gastrointestinais, tá? Pancreatite crônica, doença intestinal inflamatória, colangites podem causar, até quadros de periodontites, tá? Então, qualquer doença crônica pode levar a uma anemia também autoimune, certo? Neoplasias, então por isso que eles fizeram imagem, tá? Fizeram radiografia, né, ultrassom, mas não detectaram sinais de neoplasia, massas, nódulos, enfim. E drogas. Então, drogas, fármacos também são bem comuns, uma causa comum de anemia autoimune em gato, tá? Entre essas drogas fármacos, a gente também não pode esquecer de vacinação. Alguns pacientes desenvolvem anemia autoimune depois de vacinação. Não é tão comum, mas também é implicado, tá? Então, pode ser qualquer fármaco, mas na verdade o metimazol, né, ele já é conhecido, né, já tem muitos relatos de causar anemia
no paciente felino, tá? Mas eu volto a pergunta a vocês, o que que vocês acham? Acho que com tudo que a gente tem, aliás, com tudo que eles tiveram aí para de exame de laboratório, de investigação, de inspeção, de palpação, sei lá, os tudo que eles relataram aí, o próprio histórico do paciente, será que dá para fechar realmente que é metimazol? Quem é que pode falar? Agora é a hora de ligar o microfone, certo? Professor, eu acho que não, porque talvez faltou analisar um pouco mais a doença gastrointestinal, que eles não analisaram tanto. Certo. A Heloísa também acha que não. Pelo mesmo motivo, Heloísa? A Laiane também falou, na opinião parecida com o Daniel, né? Que ela, aparentemente, ela tinha, né? Quadro de, podia ter pancreatite, doença intestinal inflamatória, e ela estava tomando, pessoal. Essa dose da prednisolona que estava sendo feita, meio miligrama por... Meio miligrama, né? Na verdade, não era meio miligrama por quilo. Ou era meio miligrama por quilo? Agora eu estou confuso. Deixa eu ver se eu consigo abrir o artigo rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar esse artigo aqui. Era meio miligrama. Opa. Era meio miligrama, Emily? Será que era por quilo, hein? Não estou lembrado. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Meio miligrama por quilo, né? Meio miligrama por quilo. O que que vocês acham dessa dose? Por exemplo, pelo menos a justificativa dele, na verdade, a cada 12 horas. Então, ele tomava 1 miligrama quilo por dia, né? Então, não é tão baixo. Eu achava que era meio miligrama CID, né? Mas é BID. Mas, aqui já poderia ser realmente uma dose de manutenção de uma doença intestinal, né, inflamatória. E foi, eles falaram que foi confirmado com biópsia. Então, na verdade, ele tinha realmente, né? Então, era uma dose que não sei quanto tempo eles estavam tratando, também aqui não vai falar, mas poderia ser uma dose de manutenção. Ok. Então, talvez tivesse controlado a doença, né? Mas não dá para descartar totalmente que essa anemia poderia ter realmente sido ocasionada por uma doença dessa, uma doença inflamatória como essa. Teria que ter tido uma investigação maior. Eu acho que pelo tempo também que esse paciente veio a óbito, eles não conseguiram, né? E aí, o que eu achei interessante é a forma que eles foram realmente descartando, né? Então, foi pouco tempo, mas, por exemplo, até a Lorena, né, tá falando, não foi feito micoplasma, né? Esse serve para micoplasma. E isso é complicado, você começar uma doxiciclina num paciente que não tem necessidade de doxiciclina. Então, acho que isso aí eles realmente arriscaram, talvez né, por não ter ali um PCR disponível, tá? Mas também não falaram, se pesquisaram, né, de alguma forma, no sangue esse micoplasma. Foi muito rápido, não deu tempo eles fazerem muita coisa. Então, em relação ao tipo de anemia, a gente consegue fechar realmente que ela é autoimune? Vocês acham que ela é autoimune pelo histórico? Pessoal, toda anemia autoimune, ela é regenerativa? O que vocês acham? Toda anemia autoimune é regenerativa ou ela pode não ser regenerativa?
Posso perguntar para alguém? É regenerativa. Quem falou foi a Renata? Foi. Ela é o quê, Renata? Não escutei. O senhor perguntou se ela tinha que ser regenerativa, se só era regenerativa. É, isso, Eu disse que tem casos que pode ser a regenerativa também. isso. Pronto, ela pode ser a regenerativa. Principalmente se ela for afetar também ali a produção, né? Dentro da medula, certo? Ou também, por exemplo, se iniciou uma anemia de início, no começo lá do processo, é regenerativo, mas depois ela pode virar a regenerativa, tá? Pela exaustão mesmo. Então, aparentemente, é um quadro de anemia aguda, tá? Que esse paciente teve, que aí a gente pode levar realmente, pode suspeitar que seja o fármaco, né, que de hora para outra causou. O que eles não fizeram, existe um exame que faz parte do perfil hepático, tá? Eles não fizeram, que ajudaria bastante para a gente entender, né, se realmente tem, por exemplo, uma anemia hemolítica, né? Que junto né, que a anemia pode ser autoimune, mas ela algumas vezes não é hemolítica. Mas a hemolítica, ela, geralmente, ela é mais grave, que explicaria até, mais aguda, explicaria até esse desfecho trágico, né? Como foi? Flávia perguntou. Se for muito grave, pode não ser Eles não teriam regenerativo. que ter dosado bilirrubina direta e indireta, não, professor? Isso, isso. Bilirrubina ia ajudar bastante, tá? Ia ajudar bastante, né? Por exemplo, um aumento da bilirrubina indireta, não, um aumento da bilirrubina indireta, a gente já fecharia realmente que é uma anemia autoimune, entendeu? Porque tem Imunomediada, hemólise, né? é. Hum. E aí seria um exame também interessante. Sofia fofa, fofa mana, obrigada, mana. Deixa eu ver se tem, vamos ver se tem pergunta aqui lá na frente. Vitória perguntou: é incomum acometimento de hipertiroidismo secundário? É incomum acometimento? Não entendi, Vitória. Eu não entendi, realmente. Se quiser perguntar, Vitória, de novo, tá? Doutor, quando pedir a Tecpa Total, deve pedir albumina também. A albumina, assim, ela não vai interferir no diagnóstico, mas a albumina é importante porque quase sempre esses pacientes também têm, né? é, Pode ter hipoaminemia, que é um paciente que, apesar de estar se alimentando muito, mas não está conseguindo se nutrir, né? Às vezes a absorção é muito pequena, entendeu? E pode ter associação com outras doenças. Então, a albumina é importante também você pedir, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa Doutor, aqui. Opa! é que assim, eu ainda não entendo muito bem as diferenças entre as anemias. Mas nesse caso, se for uma autoimune, ela pode ser de forma aguda, sim? Sim. Ah, porque, assim, toda anemia, geralmente, né? Assim, toda anemia hemolítica, ela geralmente tem um fundo autoimune, tá? Porque se tem, uma hemólise, ela pode ser causada por uma hemólise é o quê? Essas hemácias estão sendo destruídas, né? Geralmente ela é destruída pelo próprio sistema, né, fagocítico ali, principalmente baço, que é o extravascular, e também os macrófagos, monócitos, que vão destruir dentro dos vasos. Então, de qualquer forma, tem uma resposta, digamos, uma resposta autoimune, né, contra essas hemácias. Algumas hemácias, elas sofrem isso se ela vier alterada, né? Superfície alterada, né? Que, por exemplo, se um fármaco ele pode causar essa hemólise, porque esse fármaco ele pode deformar a hemácia, né, ao ponto de realmente deixá-la irreconhecível para o sistema imune. E aí vai ter hemólise, vai ter uma destruição maciça. Mas quando quando pode ser que seja autoimune,
mas não tem uma resposta hemolítica aguda. Ou seja, essas hemácias vão se destruindo aos poucos, né? E aí realmente não vai ter essa, esse caráter tão agudo. Esse paciente vai perdendo hemácia, vai baixando o hematócrito, até chegar a um ponto que ele fica realmente em emergência. Ou seja, ele vai compensando, né? O gato ele consegue compensar, fica ali muito parado, muito quieto, apesar de estar o hematócrito baixo, mas ele está quietinho ali. Mas às vezes chega um ponto que ele não consegue mais, então aí taquipneia, taquicardia, né? Realmente para de comer, fica muito inativo e aí pode agudizar, digamos assim. Mas algumas anemias autoimunes, como te respondendo, sendo mais objetivo, elas geralmente elas nem sempre são agudas, né? Então o gato ele vai arrastando aqui e dali e depois vai aparecer de uma forma, né, emergencial, tá? A gente pode dividir rapidamente os tipos de anemia, né? Existem os grandes grupos, a anemia não regenerativa e a anemia regenerativa. Como é que a gente sabe? Contando o reticulócito, tá? Não tem como, não tem outra forma. As não regenerativas geralmente são doenças que comprometem a produção, ou seja, afetam ali a produção da medula óssea. A mais clássica seria aquela anemia causada pela doença renal crônica, né? Porque o rim ele deixa de produzir eritropoetina, que é um hormônio muito importante para a maturação, a formação das hemácias. Então, o paciente renal ele vai ter uma anemia não regenerativa, porque ele não vai ter eritropoetina, né? Outra causa, talvez as causas mais comuns de anemia não regenerativa, é causada pela felve. Quando o gato tem a felve do tipo latente, né, que é um tipo de felve que o paciente não tem o vírus circulante, mas ele tem um vírus no material genético dentro dos percussores das hemácias dentro da medula. Então, são aquelas hemácias que já nascem, digamos assim, defeituosas, não duram muito tempo na circulação, são destruídas mais tempo. Alguns pacientes têm, nem conseguem mais produzir a hemácia, né, causada pelo vírus da felve. É tanto que todo gato que tem anemia é muito importante a gente descartar a felve. Acredita-se que até 50% das causas de anemia em gato é causado pelo vírus da felve. E aí foi esse artigo ele só fez o teste rápido. Então não dá para descartar que esse gato tenha felve. É outra coisa que eu ia falar para vocês. Porque o paciente com anemia você tem que fazer PCR também para felve, né? Então ninguém sabe. Não deu tempo, na verdade, né? E aí as anemias regenerativas são aquelas anemias que geralmente a produção está normal, mas essa hemácia ela de alguma forma está sendo destruída mais rápido. Então assim, o problema não é na produção, o problema é na vida, na meia-vida que está curta. E aí vai fármacos, né, como por exemplo, que a gente viu no curso também, os fenóis, né, o Propofol, alguns anestésicos locais, tá? Então, tem relatos com antipirona, o metimazol, griseofulvina. Então, assim, qualquer fármaco, e aí paracetamol, né, aqueles que a gente não pode utilizar em gato, então eles vão causar essa destruição dessas hemácias que começam a oxidar. E aí outra causa também é o micoplasma, né, que ele faz essa anemia regenerativa, ou seja, porque o micoplasma ele vai ficar ali na borda da hemácia, né, e vai fazer com que essa hemácia seja destruída também pelos monócitos, tá? E, enfim, basicamente é isso. A gente só vai ter certeza realmente se é regenerativo ou não se a gente fazer contagem de reticulócito, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Entendi, doutor. Obrigada. Foi rápido, mas eu acho que eu consegui resumir. Depois a gente pode ver com esse gancho aqui, a gente pode ver outro encontro para falar só de anemia. Pode ter hemolizado. Eu não entendi aqui, Flávio, essa pergunta. Se pode ser hemolizado. Pode pedir urinálise. Aliás, quando a gente pega um paciente hipertireoideu, Vitória, tem que realmente fazer urinálise, porque, como eu disse para vocês, muitos desses gatos vão ter a creatinina normal, certo? Mas vai ter alteração no sumário de urina, principalmente densidade. A Lídia perguntando, esses dois tipos de reticulócito é algo único diferente? Sim. O cão, eu acho que o cão só tem realmente um tipo de reticulócito, eu não estou lembrado, mas em gato são dois, né?
Tanto que se você, por exemplo, no laboratório que tem mais costume de fazer contagem de reticulócito de cão, ele só vai te dar o reticulócito total, não vai te dizer se é pontilhado, se é agregado. A gente tem que cobrar, a gente tem que, eu quero saber quanto que tem de agregado. Alguém falou alguma coisa? Não, estava dizendo só que no cão é só não diferencia. Não diferencia. Gatos é comum, Vitória também perguntou, gatos é comum ver esferócito? Sim, é relativamente comum, Vitória, é um achado, não é, né, obrigatório ter, mas quando a gente vê esferócito, né, que são hemácias menores, né, com volume menor, a gente pode também realmente ficar bem propenso a pensar em anemia autoimune. Aí o Flávio perguntou, um gato pode ser hipertireoideu e diabético ao mesmo tempo? Pode, tá? Pode, e aí é uma bênção, não para dizer o contrário, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, se a gente tem um paciente que a gente está tratando para diabetes e não está conseguindo remissão, está muito difícil a remissão, investigue se ele não tem hipertireoidismo, tá? Eu acho que é isso que pergunta, né? Mais uma observação que vocês viram, que eu não consegui falar. Doutor, Pronto, Lorena. doutor, Pronto, estou escutando. que eu fiquei pensando, porque há 3 meses atrás, em teoria, estaria tudo normal, né? E também fiquei pensando no tempo do medicamento. Se eu não me engano, acho que ela estava tomando só há 7 meses. 7 meses. Se já seria tempo suficiente para ter esse efeito Sim, anêmico. sim. Já teria tempo, sim. Tá? Tem relato de pacientes que acontece logo no começo. Mas o que é mais comum, os efeitos colaterais desse medicamento, é o que eu falei para vocês, geralmente é gastrointestinal, vômito e diarreia, certo? Mas tem paciente, sim, que pode demorar tudo isso, tá? E se na apresentação do gel transdérmico, né, que bota na orelhinha, se ele teria menos efeitos colaterais do que o oral? A gente espera que sim, principalmente a parte gastrointestinal. A gente espera que sim, tá? Agora tem que ter muito cuidado com alguns pacientes. A gente não sabe o quanto que tem de absorção, né? E aí, geralmente, quando a gente prescreve transdérmico, a gente aumenta um pouco a dose, tá? E aí isso pode predispor a um quadro, se for um paciente propenso, né? A gente pode aumentar um pouco o risco de ter um problema de intoxicação, tá? Mas espera-se que pelo menos a parte gastrointestinal não tenha tanta alteração, certo? Eu acho que foi Ô, Reginaldo, no Opa, caso, um paciente que é diagnosticado com hipertiroidismo, o ah, correto seria sempre procurar o tratamento definitivo depois, não ficar tratando o resto da vida com medicamento, certo? é, exatamente. Então, 7 meses de medicamento já deu para estabilizar, já deu para perceber o que que esse paciente vai. Porque, assim, como eu falei para vocês, o tratamento com medicamento, medicamentoso, é justamente para a gente estabilizar o paciente, né? Porque vocês imaginam assim, se eu pego um paciente já de cara, esse gato tem hipertireoidismo, semana que vem eu vou fazer a cirurgia. Isso é inviável completamente, porque esse paciente ele não tem, hemodinamicamente, é um paciente completamente instável. Então, não tem que você operar. O que você faz? Prescreve a medicação e vê como é que ele fica. Até porque a gente sabe que muitos deles, muitos mesmo, são pacientes doentes renais que estão ali mascarados, né? E aí, se eu já fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento definitivo, sem ter ideia como é que esse paciente realmente é muito arriscado. Então, esse medicamento a gente usa mais para estabilizar, e aí realmente, às vezes o tutor não topa, né? Não quer viajar para São Paulo para levar para fazer iodo radioativo e nem quer fazer procedimento cirúrgico. Vou usar a medicação. Só que dificilmente você consegue fazer um tratamento em tanto tempo de 7 meses, porque ou o tutor não vai conseguir dar a medicação todo dia, ou vai ter algum efeito colateral, né? Às vezes tem que ir aumentando a dose também. Então é bem complicado. Realmente, todo paciente hipertireoideu, a gente tem que botar na cabeça do tutor que o comprimido é só o início ali, né? Você tem que estabilizar, tá? E aí tem, né?
como é que decide? Se faz iodo radioativo, o tireoidectomia. Aqui a gente faz muita tireoidectomia, porque não tem o iodo radioativo, né? Mas com certeza No caso, o iodo o iodo seria padrão ouro, né? Nesse é o caso, padrão ouro. seria o mais indicado. Isso, porque é muito simples, entendeu? Uma aplicação subcutânea. Não submete o paciente à anestesia. Então, assim, é muito simples. E realmente regride total, ao ponto de até muitas vezes causar o hipotireoidismo, né? Que o paciente também que a gente faz tireoidectomia, com o tempo ele pode se virar um hipotireoideu. Só que é muito mais fácil você tratar, pelo menos assim. A gente imagina que é mais fácil tratar um hipotireoideu do que um gato com hipertireoidismo, porque os sinais, o hipertireoidismo ele realmente debilita mais o paciente, né? Ele exaure mais o paciente. Aí administra esse iodo que se dá em humano mesmo, quando ele fica hipotireoideu, professor. Eu não entendi, Flávio. Cortou. Quando ele fica hipotireoideu, se fizer a cirurgia e acontecer isso, aí administra que medicação? Aí você vai fazer a Se... suplementação, né? Com levotiroxina, entendeu? Você, né, aquele Uhum, tratamento clássico para o hipotireoidismo, né? Você vai fazer suplementação. Vira um problema porque aí é medicamento também pro resto da vida, né? é. Mas tem que tratar. Agora sim, Uhum. que o hipotireoidismo, se você não tratar, acaba também piorando a função renal, né? Mas, E oi? só tem em São Paulo, professor? Só tem em São Paulo. Só quem aplica iodo radioativo no Brasil é o professor Arquivaldo, né? Poxa. E foi um investimento tremendo que ele fez, porque, assim, você imagina o quanto de minúcias, né, para poder colocar para funcionar um serviço desse, né? Porque você vai trabalhar Uhum. com radiação, então é uma instalação separada, né, proteção de parede, equipamentos, né? Descarte, né? Então, o descarte tem que ter físico, né, um profissional físico para Uhum. assinar. Então, assim, é só ele que faz. E acho que a própria A também a rotina dele condição de. deve ser boa, né? Para ele fazer um investimento desse. Sim, sim, já deve ter tido retorno com certeza. Só ele que faz, assim, ele aplica demais, entendeu? É o tratamento que então, todo mundo manda para ele. Então, realmente deve ter valido bastante a pena, né? Ele foi o pioneiro e já tem muitas centenas de casos já que ele já tratou com iodo E radioativo é uma casuística alta, né? muito alta, muito alta. É, Eu já recomendei, já até encaminhei alguns pacientes meus para fazer iodo radioativo. Alguns quase que iam, né? Não foram, alguns desapareceram, outros eu acabei fazendo a cirurgia. Tá? Mas eu sempre falo, eu sempre recomendo, porque, na verdade, sim, o gasto vai ser muito parecido, tá? Porque o que que o tutor vai gastar, né? Vai gastar a viagem, né, para São Paulo, hospedagem para o tutor e esse valor que ele fecha lá já está incluso a hospedagem do gato, entendeu? Então, assim, é a aplicação e uns 3 dias ali de internação, o tutor vai gastar a viagem, a hospedagem dele, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que até se ele pegar um desconto aí de passagem, talvez seja até mais barato que a cirurgia, né? Porque, Uma promo, né? exatamente. Porque a cirurgia, o que que acontece? São duas cirurgias, né? A gente pode marcar outro dia para conversar melhor sobre isso. São duas cirurgias porque eu tenho que tirar duas tireoides. Eu não tenho como tirar as duas no mesmo procedimento. Eu tenho que fazer uma diferença de pelo menos 21 dias, 30 dias. O que que acontece? Como eu vou mexer também na paratireoide, aquela imagem que eu mostrei para vocês, quando eu tiro a tireoide, eu tenho que reimplantar a paratireoide. Eu pego essa paratireoide e coloco lá no lugar novamente. E aí eu tenho que esperar fazer revascularizar esse lado que eu tirei, para com 30 dias eu remover a outra, né? Porque se eu remover as duas de uma vez, eu estou tirando a paratireoide também. A paratireoide não tem nada a ver com a história. O que acontece? A paratireoide ela é quem trabalha, né, quem é responsável pelo metabolismo do cálcio. Esse gato vai ter uma hipocalcemia. E até ele pode morrer mesmo, vir a óbito com hipocalcemia. Então eu tenho que ter, são duas cirurgias, então esse doutor ele vai gastar 2 procedimentos cirúrgicos no intervalo de 30 dias, digamos assim, né? Ô, Reginaldo, os casos que tu operou, teve complicação no pós-cirúrgico ou foi tranquilo? Então, incrivelmente, eu nunca tive problema, tá?
Eu nunca tive problema os problemas mais graves, que é a hipocalcemia, né? Eu nunca tive. O último que eu digo assim, o mais recente, foi ano passado. E a gente tem acompanhado ele, até a Natália conhece bem, que a Natália e a Amanda, que eles escreveram o relato. Ele tinha um adenocarcinoma de tireoide, que é assim, um adenocarcinoma, pelo menos a literatura fala que é só 2% de casos de hipertireoidismo é por tumor, por neoplasia, que é um carcinoma. E aí a gente, na verdade, operou ele 3 vezes, porque removeu uma tireoide, removeu a outra, e depois nasceu, né, outro tecido carcinomatoso no mesmo local onde estava a primeira tireoide. E a gente teve que remover de novo. Então foram 3 cirurgias, e é um gato que está super bem, entendeu? Ele está super bem, assim. Ele é um guerreiro mesmo. Que, para acabar de completar, no meio da história ele ainda apareceu com um sarcoma de aplicação, né? Então ele é bem teimoso, entendeu? De aparecer realmente tumor. E a gente operou o sarcoma dele, por sorte, era uma coisa bem pequena mesmo. A gente fez com margem ampla e até agora não apareceu nada no local. E era um sarcoma de aplicação. Então, é um gato que tá bem. Os anteriores, assim, nem todos eu acompanho até hoje, mas até onde eu acompanhei não tive problema, tá? Assim, a gente tem uma limitação grande da cirurgia, porque como é que eu vou ter certeza se realmente só são aqueles 2 lobos que eu estou palpando, né? Então tem gato que tem hipertireoidismo, porque os lobos da tireoide, eles aumentam tanto que eles entram para dentro do tórax. E pode ter também tecido tireoidiano em outro local, entendeu? Um local, por exemplo, dentro da caixa torácica. E aí a recomendação é o ideal fazer um exame chamado cintilografia, só que também não tem disponível, acho que no Brasil não tem, não sei se tem algum centro que tenha. A gente tem que fazer uma tomo, porque a tomografia vai tentar localizar outros nódulos ali que não estejam tão externos como na região cervical, né? Porque assim, a cirurgia você tem que tirar. Se você se deixar alguma coisa, algum tecido tireoide ali no local, vai crescer de novo, entendeu? Inclusive, Lorena até perguntou aqui se já teve problema com tecido ectópico após Então, tireoidectomia. eu tive um dos casos que eu operei, que era uma fêmea persa, isso está com bastante tempo, eu acho que deve estar com uns 8 anos, mais ou menos. Aparentemente ela tinha um tecido ectópico. Na época, por quê? Porque a gente removeu as duas, tá? Ela ficou um bom período, acho que mais de 8 meses, se não me engano, 8 a 10 meses, com o controlado, T4 normal. Ela engordou, né? Sinais clínicos desapareceram. Mas aí depois começou a voltar, né? A T4 começou a aumentar. Na época, 8 anos atrás, a gente não tinha tomografia aqui, né, em Fortaleza. Também só tinha em centros maiores, como São Paulo. E cintilografia também eu nem sei se hoje em dia tem. E aí a gente não conseguiu fechar, entendeu? Aonde que estava esse tecido ectópico, tá? Porque ela estava produzindo, tinha aumentado a T4, mas na região do pescoço não tinha nada de nódulo. Na época a gente fazia ultrassom, né? A gente acompanhava com ultrassom, que é o que a gente tinha de imagem para poder determinar se tinha ou não. E a gente não encontrou, entendeu? E foi um paciente que teve que voltar para o metimazol, infelizmente, né? Porque qual era a sugestão? Ou a gente voltava para o metimazol, ou fazia um tomo, né? Eu teria que procurar o tomo em outro estado, ou então abrir o tórax do paciente para procurar. Mas assim, você abrir um tórax para procurar alguma coisa não tem sentido, né? Mas deve ter me acontecido isso sim. E assim, isso é uma limitação da cirurgia. Então, o ideal é que a gente realmente tenha certeza de onde estão esses nódulos e remova. Tanto que hoje em dia a gente sempre pede a tomografia, tá? Para ter uma segurança maior. Certo? Vitória perguntou qual era a sobrevida após a cirurgia. E Tainara perguntou se sempre tem que tirar as 2 glândulas, né, dos 2 lados, mesmo que apenas um esteja aumentada no exame clínico. Certo. O ideal é que sim, que você remova os dois, tá? Mas se for,
Por exemplo, se for assim se tiver uma tireoide muito grande, tá? Uma diferença muito grande. Como a gente sempre faz em 2 passos, a gente remove um, né? E aí, com o tempo depois, a gente repete os exames. Vai que você removendo uma e a tireoide, a outra que está pequenininha lá, tá meio normal, fica, né? E aí você vai fazendo as T4 e vai estar normal. Então, não mexe, eu não mexeria, entendeu? Mas isso é muito improvável. Isso é muito improvável. Até esse gatinho que tem um adenocarcinoma, ele tinha as duas tireoides aumentadas, tá? Só em uma tinha um adenocarcinoma. Isso que era interessante. Mas, assim, é muito improvável que só uma esteja alterada, entendeu? É muito improvável. Mas você pode tentar fazer uma, né? E aí vai vendo como é que fica. Até para o tutor juntar dinheiro, sei lá, ter a disponibilidade de fazer repetir o procedimento, entendeu? Teve outra pergunta também, não foi, Emília? Teve se a função da paratireoide continua normal, porque tem que Sim, tirar e depois reimplantar, né? sim, ela continua normal. A gente tem que pegar a paratireoide, como eu falei para vocês, a gente reimplanta. Como é que faz esse reimplante? A gente insere ela entre dois feixes musculares aqui da cervical, onde estava a tireoide no local, né? E aí vai ter uma revascularização. E aí a gente espera que com 30 dias já esteja funcionando, né? Porque a gente vai fazer a segunda, tá? Porque a primeira cirurgia, ela é mais tranquila. A gente não vai causar uma hipocalcemia, porque de qualquer forma vai ter a outra paratireoide e a outra tireoide do outro lado. Mas com 30 dias que eu vou repetir, fazer, na verdade, fazer o outro lado, aí essa sim pode dar problema, porque se eu não tiver implantado a paratireoide no local, ou às vezes se eu não tiver, se ela não tiver tido uma revascularização, se eu não tiver realmente implantado a paratireoide ali, aí vai ter uma hipocalcemia depois da cirurgia, tá? Se tiver, suplementação de cálcio, o paciente tem que ficar interno, vai fazendo cálcio injetável, depois vai ter que ter suplementação oral. Então, também não é o fim do mundo, mas não é uma coisa fácil de se lidar, certo? Pronto, acho que acabaram as perguntas. Certo? Ela perguntou, você que perguntou da sobrevida, né? Tinha Foi. aquela pergunta da Vitória, que eu acho que você não tinha entendido. Sim. Eu acho que ela quis falar em relação ao hipertireoidismo secundário, por exemplo, no hipotálamo, algum problema com a liberação do TSH, na hipófise, se era comum acontecer. Certo. Na verdade, aí, não tem, eu não vi descrição disso aí, não, de nada parecido, certo? O secundário, né, hipertireoidismo secundário, tem que olhar, viu, Flávia? Mas eu nunca ouvi falar, não. Porque, para a gente imaginar, para ter um secundário, teria que ser um excesso, né, de produção de TSH, né? E aí, assim, eu não sei se fisiologicamente ou patologicamente iria acontecer, porque, pelo menos assim, eu estou tentando matutar aqui, né? Para ter se tendo esse aumento de TSH, de qualquer forma, um aumento da produção dos hormônios da tireoide acabavam também fazendo um feedback negativo lá na hipófise, tá? Mas eu vou dar uma olhada. Na verdade, eu nunca vi isso e também nunca me perguntei em relação ao hipertireoidismo secundário, tá? Eu vou investigar. Vocês me cobrem, tá? Eu Ah, tenho só mais uma dúvida. tá, Tiziane. Assim, supondo, né, que o tutor ele não tenha condições financeiras para fazer a cirurgia, a terapia com ração especial, com bastidiodo, vai ser eficiente para o animal? Só a ração? Sim, sim. A ração, né, que ela, como falei para vocês, não tem aqui no mercado nacional, tá? Mas existem artigos, posso procurar para mostrar a vocês, eu coloco no grupo, que eu não lembro se é artigo patrocinado pela Rios, porque isso acontece muito, né? O ideal é que não seja, mas eles mostraram que o paciente teve remissão só comendo a ração, sem nenhum tratamento, entendeu? É bem interessante. Agora, qual a Incrível. limitação? Oi?
Eu achei incrível isso. Eu nunca tinha ouvido Incrível, falar nessa ração. incrível. Agora, a limitação é porque o gato tem que gostar da ração. No dia que ele não quiser comer, acabou o seu tratamento, entendeu? No dia que ele enjoar da ração, Ela... Será que ela é palatável assim? Será que dá para importar? então, nem todos os gatos vão gostar, podem ter certeza, né? E só tem essa opção, tanto que eles fizeram também o alimento úmido para ajudar, né? Mas é muito interessante, eu também acho muito interessante. Eu queria ter a oportunidade de trabalhar com essa ração, tá? Porque tem realmente relato, tem estudo clínico que houve remissão, né? Mas também não é um tratamento definitivo, porque deixou de comer e vai voltar tudo de novo, certo? Mas seria uma opção boa, né? Se a gente tivesse a oportunidade Isso, que é de muito ter mais fácil, né? disponível. Não precisa fazer medicação, né? Então, assim, vocês imaginam, para estabilizar o paciente seria muito mais fácil, né? Não precisa estar fazendo medicação oral. Aí foi a Vitória que perguntou sobre vida depois da cirurgia. Sim, se caso ele não desenvolva o hipotireoidismo, aí fica mil maravilhas, entendeu? Porque é um paciente normal. Agora, assim, o que vai mais comprometer é a doença renal, entendeu? O que vai aparecer, né? Se o paciente não pode ser que ele apareça depois da cirurgia algum tempo, entendeu? Mas geralmente a limitação é essa, porque muitos dos gatos chegam pra gente muito magros, né, já com hipertrofia cardíaca devido a tanto tempo de hipertireoidismo, e a cirurgia melhora com o tempo, mas ele tem comorbidades ali importantes, principalmente uma doença renal, né, que aí vai comprometer realmente o tempo de sobrevida desse gato, certo? Acho que acabaram as perguntas. Então pronto. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, a presença de todo mundo. As perguntas foram muito boas, assim, tá sendo rotina, né? Uma discussão boa, muitas perguntas, é bem interessante, tá? Isso é muito importante, tá? Acho que a gente não escolheu o tema para a próxima, talvez a gente coloque em votação. E é isso, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente vai se comunicando no grupo. Muito obrigado a todos, obrigado Lorena, Luísa, todo mundo que está presente. E, enfim, é isso. A gente tem que resolver uma situação do nosso grupo, tá? De como é que a gente vai discutir esses casos clínicos, né? Hoje foi uma discussão que era no artigo, né? Mas eu vou postar outro relato para a gente discutir em relação a esse tema, tá? De hipertireoidismo ou então até anemia. Só uma coisa para fechar aqui, eu achei assim um artigo muito comum, entendeu? Comum que eu digo assim, muito. Eu não fiquei convencido que era um medicamento, mas enfim, e ele foi aceito numa revista bem conceituada, tá? É só para, sei lá, jogar uma semente aí que muitas vezes o artigo bem escrito, né, sendo vendido bom peixe, assim, você consegue publicar numa revista boa, né? Porque é um artigo assim que poderia ter acontecido com qualquer um, né? Não é uma coisa anormal, enfim. Mas eles capricharam na escrita, né? E tiveram uma sorte também de pegar um pessoal lá, né? Quem fez a revisão aí de ter aceito. Certo? Então, obrigado, pessoal. Boa noite. A gente vai se encontrando. Até a próxima, tá?